Paz do Senhor Jesus seja com você, querido irmão, querida irmã, você, querido ouvinte, que está comigo nesse propósito de 365 dias de oração até o altar. Louvado seja o nosso Deus que nos deu essa vitória, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vitória com honra, com alegria e graça. Ele é o Deus que abençoa o seu povo. Hoje é o dia 268, né? E o tema da nossa oração é tenha equilíbrio entre razão e emoção. Vamos orar conforme aquilo que o Senhor nos ensina em Provérbios 29, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Então, é sobre isso que vamos interceder juntos, eu e você que está firme nesse propósito. Pedir ao Senhor para que tenhamos a capacidade de exercer o silêncio, mesmo no momento da afronta, mesmo quando a nossa razão for nosso direito, né, for sufocado por aquele que não tem compromisso com a verdade, não tendo compromisso com a sã doutrina do Senhor e nem muito menos com a verdade, se vale de posturas injustas. E nessas situações nós precisamos ser estritamente racionais, conter nossa emoção, não falar os pensamentos do nosso coração. Então vamos pedir ao Senhor esse equilíbrio necessário, não revelar aquilo que está em nossos corações. Para além dessa questão, não revelar os sonhos e desejos do coração da gente para ninguém. Não ficar falando demais acerca do que tem que ser compartilhado na intimidade com Cristo. Não ficar falando tudo que se pensa acerca de A ou de B. Ter sempre o equilíbrio necessário, racionalizar, pensar coerentemente segundo a direção do Senhor acerca de tudo, conter a emoção, não sentir a necessidade de expor questões adversas em nenhum tipo de rede social, aprovendo que não seja exposto, não ficar mandando indireta, apenas se calar. Ouvir a voz do Espírito Santo e se calar. Ter equilíbrio. Sufocar a emoção que não provém de Deus porque acarreta ruína, inimizades. E toda vez que o cristão se cala, nós que já somos experimentados de desafios acerca de permanecer na presença do Senhor, nós sabemos que toda vez que o cristão se cala, Deus responde por ele. Deus vai responder essa afronta que lhe fizeram. Não precisa você ficar vomitando todos os pensamentos do seu coração, ainda que você tenha razão. Ainda que você tenha razão. O Senhor é o Deus que nos faz ter paz quando Ele está conosco, até mesmo com os nossos inimigos. Ou aqueles que se julgam nossos inimigos ou que dão lugar ao nosso verdadeiro inimigo, que não é de carne nem sangue, mas há poder no sangue de Jesus para nos dar a vitória. Amém? Levantar a sua cabeça, te pôr de pé e te fazer andar, triunfar, viver em vitória. Viver em vitória. Independente de circunstância, até porque o Senhor, Ele é aquele que muda os tempos. Ele é o Deus do tempo. O Senhor muda os tempos e as estações. Ele é o Deus que vai mudar essa situação.
se cale, fique calado e deixe Deus agir. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa capacidade de manter nossas emoções contidas conforme necessário for, de não ficar vomitando tudo que pensamos, nossas conclusões íntimas, seja para a nossa própria edificação, para o nosso próprio conhecimento. E Deus é fiel para nos dar a vitória. Amém? Então oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro e essa pessoa, Senhor, que está comigo nesse propósito, ó Deus, nós unimos a nossa fé para buscar do Senhor o domínio próprio necessário que o Senhor sabe que seu povo precisa. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, oramos liberando perdão, oramos, ó Deus, te adorando, confessando que só o Senhor é Deus. Oramos certos de que o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Ser servido, meu Pai, de derramar a tua bênção nesse momento, a bênção do bálsamo que acalma o coração e contém o espírito do homem, que levanta o espírito abatido, a alma abatida e o faz caminhar em firmeza e vitória no Senhor. Dá-nos, ó Deus, o domínio próprio necessário para nos calar e observar o Senhor agir. Fala por nós, ó Deus. Dá-nos também a capacidade de guardarmos a nossa língua, principalmente quando estivermos diante do ímpio. Guardarmos em nossos corações sonhos e projetos que o Senhor nos tem dado. Põe anjos, Senhor, à porta da nossa boca, para que não venhamos revelar segredos. Põe anjos, ó Deus, assim como Davi pediu, nós te pedimos, Senhor. Põe anjos à porta das nossas bocas, para que não venhamos falar aquilo que deve ser guardado até o fim. Dá-nos o equilíbrio necessário, Pai, para que possamos nos movimentar com toda a razão necessária, para que não sejamos levados por emoções. Senhor amado, faça isso. Derrama do teu poder desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Passe em revista no nosso interior. Se houver algo que não te agrada, seja arrancado agora em nome de Jesus. Vem, ó Deus, e nos ajuda, nos abençoa com o domínio próprio necessário. Ajuda-nos, Senhor, a não precipitarmos com a nossa língua diante de quem quer que seja, para que as nossas palavras não sejam tomadas pelo inimigo e usadas contra nós. A poder no sangue de Jesus. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Põe anjos à porta da nossa boca e nos livra. Nos livra, Senhor amado. Dá-nos também o Espírito contido em Cristo Jesus, de modo que jamais se veja em nós qualquer tipo de descontrole emocional. A poder no sangue de Jesus para pôr em ordem as emoções, não apenas nossa, mas também daqueles por quem oramos, que conosco será um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito. A bênção que nós almejamos vem do Senhor, meu Deus. É o Senhor que nos abençoa, e o inimigo não pode impedir o agir e o trabalhar do Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e o Senhor é aquele que fecha a porta da afronta
O Senhor é aquele que reduz a monturo. O Senhor é aquele que coloca o seu povo entre príncipes, que honra o seu povo. Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te adoramos, porque somente o Senhor é Deus. Nós te entregamos a nossa vida, porque o Senhor foi quem nos concedeu viver. E o desejo do nosso coração é permanecer em Ti até o nosso último suspiro, para então viver na eternidade contigo. Pai, obrigada por tudo, obrigada por ouvir essa oração. Eu creio, o Seu Espírito continua orando acerca de nós, porque nós não sabemos o que pedir, mas o Senhor sabe o que precisamos. Obrigada por tudo, Jeová. Então, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pelas bênçãos, te agradeço, Senhor, pelos livramentos, te agradeço, meu Deus, pelas respostas e confirmações que o Senhor tem nos feito. Obrigada por não se calar na hora da nossa angústia. Obrigada, meu Deus, mas por falar conosco de diversas formas. Muito obrigada, o Senhor é perfeito. E eu te glorifico na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.